Olá pessoal, estamos no Supply Chain Strategic Advisory Board. Eu sou Tamires Sagula e eu estou com a Patrícia Girardello, nossa diretora lá na Dow Brasil. E aí eu queria bater um papo para a gente falar um pouquinho, não somente da vida corporativa, mas também da Patrícia. E para a gente começar, Patrícia, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é viver nesse meio onde só tem homens. A gente sabe que o Supply Chain, a maioria são os homens. Conta pra gente um pouquinho. É verdade. Primeiro, obrigada pela oportunidade, por estar fazendo esse bate-papo com você. O Supply Chain, historicamente, é uma estrutura organizacional com muitos homens. Se a gente olha ao longo dos anos, aqui no Brasil, por exemplo, não tinha uma universidade de Supply Chain. As pessoas aprenderam logística, na verdade, trabalhando, né? E muito homem. Mesmo hoje, se a gente verifica, não só na empresa que eu trabalho, por incrível que pareça, na minha organização, é 60% mulher e 40% homem. E coisa que muita gente me pergunta, nossa, mas dá certo uma mulher cuidar de um centro de distribuição? Eu falo, e por que não? Né? Não tem problema nenhum. E junto aos fornecedores, da mesma forma, normalmente as posições mais altas, elas são ocupadas por homens. Mas o que eu tenho visto pouco a pouco, em função da própria formação, a própria postura da mulher, esse cenário vem mudando. A questão da participação de mulheres no supply tem uma participação forte ainda, principalmente nas áreas transacionais e na área de liderança não. Mas quando a gente olha a questão da mulher participando da área de liderança, em qualquer área, na verdade, tem uma barreira que as mulheres vão até um determinado nível e é bastante difícil romper a barreira, por exemplo, da posição gerencial. E muitas mulheres, na verdade, têm buscado suporte, coachings, mentores, etc., estudando, inclusive, né, se tornando mais robustas para assumir posições mais altas. Mas continua sendo um belo desafio. Eu imagino. E aí você estava comentando agora há pouco que você faz parte, você tem essa mentoria, né? Você é essa mentora. Conta um pouquinho pra gente como é que é lidar com toda essa situação, como você consegue fazer com que essa executiva faça essa passagem para líder. Como é que é esse trabalho? Perfeito. Na verdade, na Dow a gente tem esse programa, a gente tem uma iniciativa que se chama WIN, que é um programa exatamente para tornar a mulher mais inclusiva na organização e fazer com que tome posições de liderança na organização, gerencial, diretoria e etc. A gente tem target interno para ter mulher na organização, nunca esquecendo que a meritocracia não fica atrás, muito pelo contrário, o objetivo não é o sexo, mas a questão de um bom resultado sustentável. E eu tenho, na verdade, hoje duas mentees. Uma que é dentro do programa WIN, né, que por incrível que pareça é uma pessoa de recursos humanos. E eu tenho uma outra mentee que não é dentro do WIN, mas foi iniciativa própria dela, me convidar para ser mentora dela, que hoje cuida da logística de um site. Então vive muito mais um dia a dia de manufatura. Então são duas pessoas totalmente diferentes. E o objetivo da mentoria é exatamente para que elas tragam para a gente temas do dia a dia delas, situações que eu tive. Olha, eu tive que sentar com um funcionário para fazer isso e tive essa e essa dificuldade, sem abrir nomes de pessoas para a gente, né? Aí como que eu deveria fazer, como que eu tenho que melhorar esses pontos, às vezes eu acho que o meu behavior não é o melhor adequado, isso não atrai muitas pessoas, então acaba sendo um bate-papo muito fluido, com casos reais de cada uma delas, né? E aí eu vou naturalmente, né, falando, olha, acho que deveria ser assim, assado, indica treinamento, mas acaba que é tão interessante, a gente cria um vínculo tão grande com essas pessoas, que mesmo às vezes final de semana, por exemplo, mexendo em LinkedIn, que às vezes tem uns posts super legais, eu falo, poxa, isso aqui casou certinho com o que a gente conversou dias atrás. Então eu encaminho as matérias para elas, falo, olha, parece legal, né? E isso vai depois gerando uma fluidez na conversa. Esses programas de mentoria, eles têm um prazo estabelecido, normalmente é um prazo de 6 a 9 meses, normalmente, que é o que é dentro do WIN. Porém, a mentee que eu tenho, que está numa fábrica, que não é do programa, a gente começou discutindo e está 1 ano, né? Então agora já recebeu uma promoção e ela fala, bom, agora eu tenho que me preparar para o meu próximo estágio de carreira, né? Então parece que é uma mentoria que não vai terminar, essa é a sensação. Mas eu também, mesmo sendo líder, eu tenho uma mentora, minha mentora fica nos Estados Unidos, né? E onde que eu discuto com ela exatamente aqueles pontos que dão frio na barriga, né? A gente está trabalhando agora no programa de integração de mais uma companhia e naturalmente, principalmente as pessoas, têm muitas dúvidas, muitas perguntas, como tratar os diferentes perfis, diferentes culturas, isso acaba ajudando bastante a gente.
Não, sem dúvida algumas, né? E como você comentou, o mentor, imagina americano. O americano é totalmente certinho, ele... É bastante interessante isso, porque a gente aprende a diferença cultural também, né? Tipo assim, o que é uma agenda? Você tem uma mentoria com um brasileiro, ele chega, tá, e fala, eu tava pensando, hoje vamos falar disso, né? O americano não. Quando eu mando para ela o invite, eu já mando o tópico que eu queria tratar. Então é tudo mais certinho, mas a gente acaba aprendendo. E eles são mais diretos, né? Porque o brasileiro, ele é muito sentimental. Ai, poxa, mas se eu falo dessa forma, eu vou deixar a pessoa sem graça. A gente pensa muito mais, né? O brasileiro, por exemplo, o latino, né? Tende muito a evitar o conflito, né? E americano não, é ponto, né? Às vezes eu falo, as pessoas às vezes falam que tem muita burocracia na organização. Mas o que exatamente que elas falam? Disso. Não, isso aqui tudo bem, acho que dá para rever isso aqui, ó, não tem opção, isso tem que fazer mesmo. Então a gente falaria para um brasileiro ou para um latino de uma outra forma, né? Lá é papo, né? Mas é bastante interessante, acaba sendo bastante enriquecedor. Bacana. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você resumisse em uma frase quem que é a Patrícia Executiva. Olha, a Patrícia Executiva é super determinada, super organizada. Eu sempre falo para minhas pessoas, né? Além de trabalhar, a gente tem que se divertir. Então, muito sinceramente, eu adoro estar com as pessoas, adoro ir para um happy hour, etc. Mas eu sou muito focada em resultado. E a Patrícia Pessoa? Patrícia Pessoa, eu diria que, não que eu seja uma pessoa generosa, mas eu sou uma pessoa que tendo muito a ajudar as pessoas. Inclusive a questão de religião, por exemplo, muita gente pergunta, qual que é a sua religião? Eu falo, bom, minha religião pouco importa, até porque eu sou católica, mas não sou uma frequentadora. Mas eu acredito muito mais que se eu fizer ajudar as pessoas, é muito mais enriquecedor do que uma missa de domingo, né? Eu sou extremamente organizada, adoro receber as pessoas na minha casa, adoro uma festa. Então, assim, acho que eu sou pessoa legal, né? Feliz. É assim que a gente tem que ser. Paty, muito obrigada pela nossa conversa. E esse foi mais um Momento Sem Corte, aqui do Supply Chain Strategic Advisory Board. Até a próxima.